Ecocenado está começando e você vai ver gente que saiu da cidade durante a pandemia para ficar mais próximo da natureza. Como diz até o Thomas Friedman, a mãe de todas as pandemias está vindo por aí, né? Que é o aquecimento global e as mudanças climáticas. Ou que simplesmente saiu caminhando, a pé, pelas praias do Nordeste. Eu não me entreguei a esse medo da Covid. E você vai ver também, senador Nelsinho Trade defende desenvolvimento sustentável da Amazônia em viagem aos Estados Unidos. Não se pode ter partido nem ideologia quando se fala de floresta amazônica. No quadro Ideias Verdes, micro-reatores nucleares para zerar as emissões. E uma visita ao Bioparque, o antigo zoológico do Rio de Janeiro, no Alto da Boa Vista. Um ano e meio após a chegada da pandemia de coronavírus ao Brasil, conversamos com pessoas que encontraram refúgio na natureza para sobreviver. Ouvimos relatos de gente como o cartunista Miguel Paiva, que mora no Rio de Janeiro. No ano passado, ainda no início da pandemia, Miguel se mudou para uma casa na região serrana de Petrópolis, em busca do distanciamento social e de proteção. Eu já tenho essa casa na região serrana do Rio de Janeiro há quase 30 anos. Nunca pensei que eu fosse precisar dela desse jeito, entendeu? Foi uma maneira da gente aqui, da nossa família, enfim, da gente se defender. Criamos uma espécie de ilha, né? Lá porque é um lugar muito seguro, é isolado, é uma casa na região serrana. Apesar de a gente morar aqui no Rio de Janeiro numa casa também, a gente estava se sentindo muito ameaçado. Então, eu acho que ir para lá foi o que nos deu uma certa segurança. Os primeiros tempos em Araras, na realidade, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre tive essa casa e nós sempre fomos para lá para passar fim de semana, alguns dias, no máximo 15 dias. Então era uma coisa que eu queria fazer, eu queria ir para lá, queria ficar lá. Então era um desejo oculto, assim, de poder realmente ficar lá. E foi um pouco estranho, porque eu continuei a minha vida, eu continuei fazendo, eu levei todo o meu escritório praticamente, levei o computador, levei tudo, continuei a minha vida, eu faço programas, eu faço lives. Eu senti o isolamento mais pelo fato de ser obrigado a estar lá, sem ter que sair do Rio de Janeiro. O cineasta Estevão Tiavata se mudou do Rio de Janeiro para um sítio com toda a família no início da pandemia. O sítio fica em Mangaratiba e nós conversamos com ele por videochamada. A gente tem essa casa aqui desde 1999 e em 2003, 2004 eu comprei uns terrenos aqui perto onde tem uma nascente, pensando que em algum momento isso poderia ser muito importante. Aí, quando começou a pandemia, eu mesmo falei assim, se acontecer alguma crise de abastecimento, sei lá, qualquer coisa, né? Porque vieram pensamentos muito catastróficos aí no começo de tudo, né? No mínimo, eu tenho uma água para beber, eu tenho banana para comer, eu tenho aipim e tenho uma pequeno galinheiro, que se eu quiser como carne da galinha, e tem um ovo. A gente está passando por uma pandemia, mas como diz até o Thomas Friedman, a mãe de todas as pandemias está vindo por aí, né? Que é o aquecimento global e as mudanças climáticas. Ó, para quem acha que é só molezinha, ficar colhendo, não é assim não, hein? Vamos lá. Tem que agora preparar a terra, tirar o milho antigo. Agora que está fazendo mais de um ano, então você começa a rever os ciclos do que você viu há um ano atrás. Eu digo assim, agora está no final da época de laranja e limão, que é uma coisa que eu peguei lá atrás.
As paineiras perderam as folhas, os frutos estão caindo, aí a paina está caindo no gramado. Olha, essa aqui que você plantou é o capixingui. Aqui do lado, ó, uma canafístula. Aqui outra quaresmeira. Olha como é que era essa área, exatamente assim. Aí foi cercada, fizemos o acero, que é esse caminho aqui para não passar fogo de um lado para o outro. E a partir daqui começa a nossa florestinha. Eu espero que, para quem conseguiu essa reconexão com a natureza, aproveite e continue. E para quem não teve essa oportunidade, que busque e aposte nela. Por videochamada, nós conversamos também com o professor Elimar Nascimento, cientista socioambiental, professor e pesquisador do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. É preciso pensar que a pandemia ela atinge de maneira diferente as pessoas. Uma forma é o impacto que ela produz em pessoas de favela, outra em pessoas de classe média, com posse, enfim. Tem uma variação muito grande dos impactos da Covid-19 e, portanto, reações também muito diversas. Então, algumas questões mudaram, mas vão desaparecer, e outras mudaram e vão permanecer. A gente tem observado, professor, que algumas pessoas, quem pôde, evidentemente, buscou fazer o distanciamento social em situações afastadas dos grandes centros urbanos, ou seja, pessoas puderam ter mais contato com a natureza. Essas pessoas deverão permanecer de forma híbrida, né? Não completamente alocado fora da cidade, mas de forma híbrida eles vão fazer esses movimentos de ficar um pouco mais perto da natureza, um pouco mais de qualidade de vida do que tinha anteriormente. Eu não sei muito bem o percentual de pessoas que vão poder aproveitar esse tipo de situação, mas, sem dúvida, essa é uma situação que vai ser nova e que vai estimular, digamos assim, uma tendência que já existia de tentar as pessoas se deslocarem dos grandes centros, né? Buscarem centros um pouco menores, cidades médias, próximas, porém com qualidade de vida melhor. Essa é uma tendência que vai ser reforçada com a Covid, embora não saiba exatamente em que dimensão. De uma maneira geral, a Covid nos mostrou o quanto nós somos frágeis, né? O quanto nós dependemos da natureza. E isso, evidentemente, leva algumas pessoas à inação ou à crença em negacionismo e leva outras pessoas ao contrário, né? A reagirem e fazerem coisas extraordinárias e passarem a viver ainda melhor do que viviam antes da Covid. Servidora pública, Renata Sanches aproveitou o trabalho remoto adotado durante a pandemia para colocar em prática um velho sonho: plantar uvas e produzir vinhos na propriedade da família, que fica nos arredores de Brasília. Meu marido é agricultor, né? Ele já é produtor aqui da região do Distrito Federal, grande produtor de grãos, como soja, milho, trigo, e o trabalho dele já era aqui na fazenda de todas as formas, né? Veio a pandemia e a possibilidade de trabalhar em home office, né? Me possibilitou estar mais presente aqui na fazenda junto com ele. Nós implantamos um vinhedo o ano passado, em agosto de 2020, aqui na fazenda, 2 hectares de videiras, né? Videiras vitiviníferas, que é para fazer vinhos finos. Nós plantamos aqui a Syrah, a Cabernet Franc e a Sauvignon Blanc. Agora, Renata, explica para a gente em que medida que a pandemia foi que permitiu esse novo estilo de vida de vocês, não é? Realmente é a realização de um sonho. E eu, na correria como servidora pública, que fica naquela rotina que você chega tarde da noite, de manhã você mal dá tempo, já está saindo correndo de novo para o trabalho. Eu não sei se eu teria parado, teria tido tempo, né, de tirar aquele sonho, né, e colocar aquilo no papel, e não só no papel,
começar a colocar em prática, né? Porque você precisa de um planejamento antecipado para você comprar as mudas, para você poder contratar mão de obra, para poder abrir essa questão do vinhedo, né? E se você fosse fazer uma avaliação, né, da sua vida, da sua rotina, da sua qualidade de vida, não é? O que mudou? Mudou uma visão futura, com certeza. E minha intenção é vir morar aqui definitivamente, me ver mais no meio disso tudo que já fazia parte indiretamente da minha vida e que eu não estava aproveitando, que é a questão de estar aqui no meio ambiente, estar aqui na fazenda, estar aqui no meio de uma natureza que para mim hoje não tem preço. Nós temos vários animais que nos visitam aqui. A gente tem araras, a gente tem tucanos, a gente tem um lobo-guará que vira e mexe, gosta de aparecer por aqui. Tem macacos. Tem um pôr do sol hoje, para mim, me faz chorar, para você ter ideia. A gente fala que a gente tem que escrever um livro, né? E plantar uma árvore, uma das coisas que você tem que fazer em vida, né? E eu estava falando assim, eu plantei uma videira, que eu acho que tem um significado tão bonito, tem um significado de vida, né? Porque a videira, ela tem uma significância assim, você em um ano, que ela é uma muda, em um ano ela dá um fruto, depois você vai lá poda ela do zero, ela vai de novo começar um novo ciclo do zero, brotar de novo, colocar os frutos de novo, e é um ensinamento que a natureza nos dá muito grande, né? Que a gente tem vários ciclos, que a gente pode terminar um e começar outro, e que isso não atrapalha o nosso crescimento. O confinamento social e a desaceleração da economia provocaram uma redução de 5,6% nas emissões de gases do efeito estufa em 2020. Mas nos primeiros 7 meses deste ano, o nível das emissões já voltou ao que era registrado em 2019, antes do início da pandemia. As ondas de calor no hemisfério norte, os incêndios florestais cada vez mais frequentes em diversas partes do planeta, bem como as inundações registradas este ano na Europa, são uma amostra de como os fenômenos climáticos vão se agravar se as emissões não forem reduzidas. O primeiro ano de pandemia mostrou que é possível sonhar com isso. Mas a retomada das emissões deixou claro que apenas a pandemia não é suficiente para frear o aquecimento global. Em Washington, nos Estados Unidos, o senador Nelsinho Trade participou de uma conferência promovida pela Fundação Internacional para a Conservação da Natureza. O senador é o atual presidente do Parlamento da Amazônia, que há 32 anos promove a cooperação entre os países amazônicos em busca do desenvolvimento sustentável da região. Não se pode ter partido nem ideologia quando se fala de meio ambiente, quando se fala de natureza, quando se fala de floresta amazônica. Nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, quero colocar o Parlamento Amazônico à disposição de todos vocês, para que a gente possa agregar valores, somar forças e fazer com que essa realidade possa cada vez mais ser aquela que todos nós esperamos. Reatores nucleares que devem chegar ao mercado mundial no ano que vem podem ser a chance para cidades pequenas ou distantes terem acesso à energia elétrica confiável e com zero emissão de carbono. Muitos desses locais dependem das termoelétricas movidas a óleo diesel. É o caso de grande parte da Amazônia. Por exemplo, microreatores como a Aurora, da startup americana Oklo, reaproveitam os resíduos de grandes usinas e funcionam 10 anos sem precisar reabastecer, com altos padrões de eficiência e segurança. Criada pelo escritório de design e inovação Carlo Ratti, da Itália, esta máquina de fazer suco de laranja é um bom exemplo de economia circular e de zero desperdício.
A máquina corta as laranjas pela metade e espreme o suco normalmente. Mas a mágica acontece com as cascas. Depois de secas e moídas, elas são misturadas a um ácido orgânico, dando origem a um material bioplástico, usado na impressora 3D da máquina, para moldar os copos onde o suco é servido. A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, COP26, acontece de 31 de outubro a 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. Líderes de 196 países vão discutir estratégias para a implementação do Acordo de Paris. Assinado em 2015, o acordo prevê o estabelecimento de compromissos para diminuir o ritmo do aquecimento global. Mais informações no endereço eletrônico unfccc.int. A gente convida você agora para conhecer o Bioparque, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no mesmo lugar onde funcionou por muitos anos o Rio Zoo, agora totalmente repaginado. O Bioparque hoje ele trabalha muito forte com a questão de pesquisa, conservação, educação ambiental e o entretenimento, quando a gente traz as pessoas para serem sensibilizadas em relação às questões ambientais. A gente tem uma conexão muito interessante com os órgãos ambientais, o Instituto Chico Mendes, e aí a gente trabalha com uma população sob cuidados humanos, mas com o intuito de manter uma diversidade genética e trabalhar para a conservação das espécies. A gente está com um projeto aqui no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, foi extinto as araras canidés. E aí, quando as pessoas vêm ao Bioparque, elas vão entrar no recinto que a gente chama de imersão tropical. Tem diversas espécies de animais, entre aves, répteis e mamíferos. E os filhos das araras canidés que a gente está colocando ninho para eles. A gente participa junto com o órgão ambiental daqui, que é o INEA, e a gente vai reproduzir as araras canidés. Esses filhos da arara canidés, através de um projeto de monitoramento, acompanhamento e toda a questão de saúde deles também, os filhos dessas araras eles vão ser soltos na Floresta da Tijuca. E uma espécie que já foi extinta há bastante tempo aqui no Rio de Janeiro, ela volta a ser reintroduzida. Ramiro, a gente viu no release, né, do Bioparque que tem uma série de recintos, tem um recinto dedicado à savana africana, enfim, recintos de temáticas variadas, mas tem um especificamente que busca reproduzir os animais do Cerrado, né? Fala um pouco para a gente desse recinto. Então, esse é um recinto muito especial, na verdade, todos são muito especiais, mas esse também as pessoas vão poder ver tamanduá-bandeira, vão poder ver anta, vão poder ver cateto e ema. Cada um tem um comportamento diferente, um hábito alimentar diferente e aproveita cada período do dia de forma diferente. E as pessoas vão poder aqui ver bem de pertinho esse pedacinho do Cerrado. Ramiro, vocês estão já recebendo visitas presenciais aí no Bioparque, né? Explica para a gente, quem estiver interessado em conhecer o Bioparque, o que deve fazer, como é que funcionam essas visitações. No site do Bioparque do Rio, você pode comprar o ingresso oficial e online. Para a gente evitar que as pessoas fiquem aglomeradas, todo mundo chegue junto, a gente vende os ingressos com hora marcada. Então, tem horário de entrada das pessoas. Então, cada um, distribuídos ao longo do dia, ela pode comprar o ingresso, agendar o horário que ela pode vir aqui. E aí a gente evita aglomeração. Fora isso, na entrada do Bioparque, a gente tem um auxiliar de enfermagem que fica aferindo temperatura, fazendo um controle sanitário com o uso do álcool gel também. Agora, eu vi também no site do Bioparque, Ramiro, que existe uma forma de adesão que a pessoa vira um associado. Isso. O sócio ele tem a possibilidade de entrar 30 minutos antes de qualquer outro visitante. Então, tem um horário reservado só para sócio, dentre os benefícios. A pessoa que é o sócio, ele entra 8h30, está liberada a entrada a partir de 8h30. E é muito legal esse horário, porque além da pessoa poder fazer um passeio
mais tranquilo, num horário mais ameno, é um horário que muitas espécies estão comendo. As pessoas que vierem aqui todas, quanto mais cedo chegarem aqui, maiores são as chances de poder ver essa maravilha que são esses animais. Imagina uma pessoa que no meio da pandemia de Covid-19 decide sair de casa caminhando, passando por locais nunca antes conhecidos, conhecendo pessoas novas e empreendendo uma expedição a pé por um dos trechos mais belos do litoral brasileiro, na região nordeste do país. Pois bem, essa pessoa é o Ricardo Vieira, artista visual, morador da Chapada Diamantina, na Bahia, e a gente vai conversar com ele agora por videochamada, direto lá do Ceará, onde ele está depois que ele terminou essa longa jornada. Ricardo, conta pra gente o que te motivou a empreender essa caminhada, não é? E com o que você se deparou ao longo dela? Eu sempre gostei de caminhar, é uma das coisas que eu amo fazer, além também de conhecer pessoas, conhecer lugares que eu nunca pisei. Isso me move, isso me motiva demais. E já fiz outras caminhadas anteriormente, e essa já estava planejada desde o ano passado. Bem no momento que eu ia empreendê-la, veio a pandemia e eu tive de abortar. Mas esse ano, felizmente, tudo fluiu para eu fazê-la, e realmente foi fantástico. As pessoas normalmente têm curiosidade de saber qual foi o lugar que eu achei mais bonito, qual foi o lugar que me tocou mais. O que mais me impressiona e me toca são as pessoas que cruzam meu caminho. Vamos voltar lá atrás, então. Você tinha a ideia da expedição, não era a primeira que você ia realizar, mas essa teve um componente especial, que foi todo esse contexto da pandemia de Covid-19, que nós ainda não conseguimos superar totalmente, nem sabemos se um dia vamos realmente superá-lo, né? Mas aí você decidiu, está na hora de sair de casa, no dia 12 de abril deste ano, você começa a expedição Pé na Areia, e aí, como é que foi? O que aconteceu daí para frente? Todo início de caminhada, ele é sempre mais difícil. Todo início de uma atividade que você não está habituado a fazer, ele vai te pedir mais, né? Vai te exigir mais. Porque todo início você vai começar a ter bolha nos pés, porque em geral eu caminho descalço. Eu boto tênis quando cria bolha, quando o piso não é tão adequado para andar descalço. Embora você tenha revelado que o que mais se sobressai ao longo de toda essa jornada são as pessoas com as quais você encontrou, mas, sem dúvida, você passou por alguns dos lugares mais bonitos do litoral brasileiro, né? Então, você podia descrever um pouco disso que você viu, quem sabe lembrar de um lugar ou outro? Final do litoral de Alagoas, entrando no litoral de Pernambuco, a gente vai entrar naquela área de piscinas naturais. Eu amo nadar, então esse é outro motivo de eu estar fazendo essa jornada também. Então, essa é uma região muito bela, muito gostosa. Eu tive em Ponta de Serrambi, por exemplo, um lugar agradabilíssimo. Mas todo lugar, ele também vai acabar se relacionando com a pessoa. É difícil desconectar, sabe? Raras exceções onde não tem ninguém, né? Mas, normalmente, onde você encontra um acolhimento legal, uma energia legal do local, aquele local, ele, né? Ele, para você, ele passa a ter um outro valor, né? E Ponta de Serrambi é um deles. Logo depois veio o Porto de Galinhas, que apesar de ter bastante movimento, né, foi muito gostoso. E aí você vai seguindo ali. Um lugar que me chamou muita atenção também foi Muro Alto,
mais adiante um pouco, né, que é uma grande, porque é uma barreira, esse litoral todo você tem essa barreira de arrecifes que formam essas piscinas, e essas barreiras vão mudando de característica. Isso já um pouquinho antes ali do Porto de Suape. Um trecho que marca muito o caminho também são as falésias. São muito bonitas, já começam a aparecer ali na Paraíba. Tem um trecho ali que tem uma área indígena, Potiguara. É muito bonita essa região, dessa área indígena. Depois tem uma barra de Camaratuba, também eu fiquei lá, também muito bonito. Então tem esse contato com os índios ali. E para logo depois desse trecho aí, a gente já vai estar chegando na divisa com o Rio Grande do Norte, e a gente vai fatalmente estar chegando na área de Pipa, né, que é lindíssima a região de Pipa. De Pipa até Tibau ali é um dos trechos mais bonitos que eu caminhei, tá? Barreira da Sereia, ou Barra da Sereia, até Canoa Quebrada. Esse trecho também é muito bonito, onde você vai passando por diferentes falésias, com diferentes cores, formações. Paralelamente a essa jornada por esses locais tão especiais do litoral brasileiro, você diria que também fez uma jornada interior? Com certeza. Ainda mais porque eu também fiz ela sozinho. Então é um momento, como você disse, né, de uma jornada interior muito grande. O estar só, ela propicia isso. Tem muito a ver também em contraponto com isso que a gente está vivendo, né? Eu não me entreguei a esse medo da Covid. Uma das coisas que eu mais ouço das pessoas é: Ricardo, você me inspira. Então, quando eu ouço isso das pessoas, eu falo, pô, que legal, né? Legal que eu estou fazendo coisas que eu gosto, que me dão prazer, que de alguma forma isso inspira as pessoas a buscarem também um outro significado para a vida delas.